Quais são os melhores conteúdos que você pode utilizar no seu Instagram para bombar, para ter mais compartilhamentos, salvamento e conseguir mais resultados de crescimento no seu Instagram? Então fica comigo que eu vou revelar as minhas principais estratégias de conteúdos que convertem nesse vídeo. Primeiro conteúdo que mais conecta e converte as pessoas é um conteúdo que eu chamo conteúdo de nostalgia. Então eu falo sobre elementos do que as pessoas passaram, do que as pessoas viveram. Como o meu principal público nas redes sociais, e provavelmente o de vocês, são os públicos das pessoas que são os millennials, as pessoas que nasceram entre 1980 e o ano de 2000, então eu coloco muitos elementos da década de 90, situações que é bem interessante. Por exemplo, outro dia eu coloquei aqui um conteúdo falando sobre as lan houses, que foi o que aconteceu lá, aquele boom nos inícios do ano 2000, e é muito interessante porque eu tive muito compartilhamento, muitas pessoas curtindo, comentando, conectando com esse conteúdo. E quando isso acontece, as pessoas meio que se aproximam do meu perfil e isso gera como se fosse uma amizade. Então as pessoas seguem como se o Rafa fosse um amigo delas, entendeu? Por estar sempre postando esse tipo de conteúdo. Outro formato de conteúdo que eu trabalhei, que eu fiz nesse formato, foi falando, por exemplo, sobre colocar uma capinha no seu computador. Então isso conectou bastante também com a minha audiência. Então esses conteúdos de nostalgia funcionam bastante e você pode trabalhar como elemento de conexão com a sua audiência. Preste atenção nessa palavra, elemento mais de conexão, para a pessoa se aproximar de você. Um outro formato de conteúdo que converte bastante no seu Instagram é você dar dicas de ferramentas. Eu trabalho muito isso, aplicativos, ferramentas, e aí, independente do nicho que você venha a trabalhar, você pode sim indicar algumas ferramentas, alguns aplicativos, às vezes até um livro, uma leitura. Isso funciona muito bem. Por exemplo, eu coloquei essa publicação aqui com algumas dicas de aplicativos. E isso funciona muito porque as pessoas compartilham e salvam bastante esse conteúdo e marcam outras pessoas nos comentários. O que é que acontece? Com isso eu consigo crescer bastante o meu perfil. Então, quando eu trabalho publicações com dicas de ferramentas e aplicativos, a intenção que eu tenho, o objetivo de marketing é crescimento do perfil. Então veja se funciona para você essa estratégia e indica aplicativos e ferramentas do seu nicho. Terceiro formato de conteúdo que converte não tanto de seguidores, de engajamento, mas ele é muito bom para a sua autoridade, é gravar vídeos respondendo a sua audiência. Então eu já fiz vários vídeos desses, abro a caixinha de perguntas lá nos meus stories e aí eu gravo e desço para o feed no IGTV, às vezes no Reels ou em outro formato, respondendo as pessoas como está aqui na tela mostrando para você, dando algumas interações. E isso funciona bastante, é um conteúdo que tem como objetivo gerar autoridade para você. Então se você quer ter um posicionamento de mais referencial técnico, esse conteúdo é ideal para você aplicar no seu Instagram. Fala galera, eu sou o Rafa Falcão. Então você está curtindo aqui o nosso vídeo com essas super dicas? Aproveita, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações que toda semana a gente libera vídeos novos, terça-feira, 11h45. E eu vejo você por aqui acompanhando o nosso crescimento. Tamo junto! Um outro tipo de conteúdo que conecta bastante é o conteúdo, você colocar uma foto pessoal, trabalhando justamente a humanização. As pessoas se sentem mais próximas de você e elas vão comentar. Aí você pode colocar numa situação de viagem, uma reunião que você fez, uma situação com sua família ou alguma coisa mais descontraída para gerar mais conexão com o seu público. Isso também é importante para gerar a confiança, as pessoas saberem que você é real, que você existe. Então, se você quer trabalhar uma estratégia mais de humanização, você pode buscar essas fotos pessoais que com certeza vai converter bem no seu Instagram. Um outro formato de conteúdo que converte bastante e eu utilizo nas minhas estratégias é o humor. O humor gera muito compartilhamento e é importante para o seu crescimento. Vou dar alguns exemplos de como eu utilizo o humor no meu canal, no meu Instagram, e você pode utilizar também no seu formato, do seu nicho. Primeiro, por exemplo, eu utilizo muito estratégia de humor nerd. Então veja essa publicação, por exemplo, que eu brinquei com a rainha e com o xadrez. Então olha os elementos que eu trabalhei muito a questão do humor nerd, elementos da atualidade, que a rainha está sempre em voga nesse assunto, trabalhando elementos também como o xadrez, que teve aquela conexão com aquela série que passou na Netflix. Então eu trabalho esses elementos, gera muita curtida, muito comentário, muito compartilhamento e eu consigo um crescimento orgânico
legal aqui no meu Instagram. Um outro formato também é o humor direto para o nicho. Então eu vou dar um exemplo aqui de uma outra publicação que eu fiz brincando com a questão do briefing de conteúdo, do planejamento. Como é que você faz o seu planejamento de conteúdo? Se é um brainstorming, se é no próprio banheiro. Olha como ficou interessante essa publicação, utilizando o humor também, gerando muita conexão e muito crescimento orgânico nas minhas estratégias. Formato vencedor para você trabalhar no seu Instagram é o carrossel. Então você pode utilizar carrossel para passar um conteúdo mais denso, mais explicado para a sua audiência. E ele é muito importante para a autoridade, para você passar mais conhecimento técnico para as pessoas, e também ele gera muito crescimento orgânico, se você também conseguir trabalhar os elementos da viralização, né? Um bom visual, um conteúdo mais descomplicado, mais direto, e você coloca tudo isso num carrossel que com certeza vai funcionar muito bem e vai converter muito bem nas suas redes sociais. Então é isso, galera. Se você já utilizou alguma dessas estratégias para converter, para melhorar, crescer seu conteúdo, fala para mim quais dessas aqui que eu falei você prefere. Tamo junto, Rafa aqui, forte abraço e até a próxima.